Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Eu vou apresentar agora tubo de queda e túnel. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o tubo de queda e túnel. Só para comentário, há alguns anos me ligou um engenheiro, ele tinha que fazer um tubo de queda de uns 30 metros. E ele perguntou para mim se eu tinha algum modelo de cálculo. Eu não tinha na época. Aí eu indiquei um livro do Caturia para ele ler. Não sei o que ele fez depois. Só para saber que o assunto é complexo e quase nós não temos nada aqui no Brasil sobre o assunto, né? Então, agora a minha ideia é mostrar como é que funciona isso aqui, né? Esse tubo de queda que eu coloquei com ou sem vórtex, né? Que tem uns que tem vórtex. Esse tubo de queda que está aqui embaixo, é usado em posto de visita pequeno, para rede de esgoto sanitário, rede de águas pluviais pequeno diâmetro, até uns 400, 500 milímetros. Acima disso, não. Até 8 metros de altura, uma engenheira chinesa, ela fez um estudo, eu já publiquei isso aí, o tubo de queda até 8 metros em rede de águas pluviais. Agora, esse que eu estou vendo agora vai de 8 metros até uns 100 metros, 150 metros. É bem maior. Bom, então vou mostrar o tubo de queda e os túneis, né? Esse aqui é um túnel que foi feito lá na Europa. A forma do túnel que ele fez o Pete Stair junto com o Ben Urbanos lá dos Estados Unidos, de Denver. Só que você pode ter outra forma, eu posso ter formas redondas, né? A forma é você que faz a forma. É que ele fez essa fórmula aqui, que deu uma declividade aqui para a água sair, né? E uma declividade longitudinal também. Você faz um reservatório, depois aquela água que fica no reservatório, eu bombeio ela para fora com bombas centrífugas, né? Eu calculo essa bomba centrífuga e jogo para fora. Esse aqui é um túnel que foi feito em Hong Kong, que eu achei muito interessante, porque, vamos supor, tem água vindo da montanha aqui e em toda a cidade. E não dava tudo aqui, muita água. Então, o que eles fizeram? Pegaram essa água, entrou aqui num tubo de queda, aí vai um túnel e joga no mar no outro lado. É uma ideia excelente. Esse aqui foi o que eu comentei na Suécia, né? Esse Peter Stair e o Bill Bonner fizeram um livro, né, sobre Stormwater, em 1993, um livro famoso. E o Peter Stair mostra uma coisa que ele fez isso lá na Suécia. Aqui tem 12 km² de área, tem 12 km² de túneis. O interessante é o seguinte, você tem uma rede de águas pluviais velha, e quando chove muito, a água entra dentro dos túneis. E depois eles bombeiam para fora. Muito interessante. Esse aqui é Estados Unidos, Milwaukee, Estados Unidos, olha, Tunnel Storage. Eles estão cheios. Os americanos, os europeus, o Japão, todo mundo usa túneis. Rede de águas pluviais. Bastante. Nós ainda estamos usando pouco, ou quase nada. Tekaturi aqui é um engenheiro da Índia, muito bom, eu tenho um livro dele, Hydraulic of Spillway Energy, hidráulica dos vertedores e dissipadores de energia. Então, ele comenta assim, o tubo de queda em Chicago foi usado há 40 anos atrás, tem 174 quilômetros de túneis. O lugar que tem mais túneis para águas pluviais no mundo é Chicago. Em Chicago usaram no máximo 100 metros e a vazão máxima 130 metros cúbicos por segundo. Foi isso que ele cita, o Caturia cita lá, 100 metros, 130 metros cúbicos por segundo, na entrada de um shaft desse, de um tubo de queda. Então, você vai calcular ele como vertedor ou orifício. Você tem que ver como vai calcular isso aqui. É a tubulação de ar para sair ou para entrar conforme o projeto. Eu já tenho o problema do túnel. Você tem um problema do tubo de queda e tem um problema do túnel. Aqui nós temos os tubos de queda, o modelo de tubo de queda. Olha. Esse da esquerda é um modelo, tem o ar saindo aqui do lado. Esse aqui é outro modelo, tem o ar saindo dentro aqui. Isso aqui eu tirei de Caturia.
Esse aqui é o tubo de queda com vórtice, que foi feito na Itália, né? Foi feito em Nápoles pelo italiano Drioli. Na verdade, as melhores pessoas no mundo em tubo de queda são os italianos. Quem não gosta de italiano vai ficar bobo de ver que os italianos são muito bons. Eles fizeram em Nápoles, né? Então eles têm bastante de estudos feitos, nossa, bastante estudo, 70, 80 metros, ele fez até 170 metros, o Drioli. Ele fez isso fantástico, eles são muito bons, os italianos são excelentes nisso aí. Tanto assim que eu tenho estudo de uma engenheira, Roberta Portulano, da área de Nápoles também. A água vai girando aqui. Então você faz um jeito da água girar. Para o Brasil, eu não gosto disso aqui. Não é difícil de fazer a água girar nisso aqui, isso dá para fazer fácil. Mas o grande problema que nós temos no Brasil, se você não tomar cuidado, vai entrar um pedaço de pau, alguma coisa, vai entupir tudo isso aqui. Eu não aconselharia usar esse sistema de vórtice aqui no Brasil. Esse aqui é outro sistema também que eu também não aconselharia usar no Brasil. A água pluviais entra, ela cai aqui e vai caindo de um lado para o outro. Uma cascata que eles chamam. Bem, no Brasil, eu acho que não funcionaria. Se entra um pedaço de pau aqui, isso aqui entra em crise, isso aqui. Nós, é outras coisas que vai dar. A próxima vai ter que ser um drop de shaft, que nem esse aqui, ó. Você tem altura, eu tenho aqui um reservatório com uma certa altura H aqui, ó. Essa altura H. Aqui é outro reservatório aqui. Esse aqui tá assim, mas geralmente o pessoal não faz desse jeito aqui, ele faz assim, em ângulo de 90 graus mesmo. Isso aqui é aqui você calcula como orifício, até botei uma seta vermelha. Você calcula como orifício e eles chamam isso de full pipe flow. É um tubo todinho com água. Full pipe flow, FPF, full pipe flow, né? Isso aqui está em estudo pela Padulano, essa Roberta Padulano, que é uma engenheira de Nápoles. Então ela fez esses 3 estudos aqui. Esses 2 aqui são para orifício. O resto são para vertedores, wire. Então, eu tenho um dimensionamento feito lá, inclusive, pela Padulano, lá de Nápoles. Eu tenho um dimensionamento completo disso, tanto em vertedor como em orifício. Mas eu vou apresentar aqui um dimensionamento mais rápido, que é menos complicado e que dá quase na mesma. A própria Padulano que apresentou isso aqui, né, em 2018. Outro estudo que eu tenho dela, que o mais demorado, está em 2016. Esse de 2018. É muito bem feito. Então, eu tenho a vazão, eu tenho o coeficiente full pipe flow, o P, que é 3,1416, o diâmetro ao quadrado sobre 4, né? É a área, né? Aqui, P2 sobre 4. 2G, H, aquela alturinha de água, esse é o comprimento do tubo de queda, uns 50 metros, 100 metros, né? Esse quadrado. Você faz por tentativa, né? Você tem um valor de D e verifica a vazão, até dar certo. Então, a vazão em metro cúbico por segundo, a aceleração da gravidade, aquela altura, comprimento. Uma coisa interessante que tem isso aqui, né, quando se calcula como orifício, é o único caso que nós temos, na verdade, realmente, com o convertedor nós não temos isso. Tem o coeficiente FPF é igual a 1 dividido por 1 mais KE, aquele coeficiente de perda de carga de entrada. É um dimensional. Geralmente esse dimensional é 0,5. Esse F é o coeficiente de atrito da fórmula de Darcy-Weisbach. É concreto, geralmente é 0,02. Nós vamos usar aqui o concreto. Se for um plástico, é 0,015, mais ou menos. Esse aqui é o comprimento do tubo de queda, vamos por 50 metros, 100 metros, e deu o diâmetro. Então, você tem esse coeficiente C. Agora, o truque que eu acho muito interessante, que a Padulano apresenta em 2018, os grandes problemas sempre tem um truque. Para eu ter certeza que eu vou ter uma saída em orifício, eu tenho que usar uma altura crítica. Essa altura crítica, HCR, não tem nada a ver com o Y crítico do número de fraude. É uma altura crítica, é uma altura que eu tenho que ter, onde eu tenho certeza que eu vou ter o orifício. Então, HCR sobre D, vezes beta,
vezes L sobre D elevado a 0,13. Então, o Padulano cita umas pesquisas que foram feitas, onde esse beta é igual a 0,8. Então ficou HCR sobre D igual a 0,8, L sobre D elevado a 0,13. Então, nós vamos usar isso aqui. Quer dizer, se eu pegar o HCR por aqui, se for maior que esse, eu tenho orifício. Se for menor, eu vou ter um vertedor, um wire. Olha que interessante. Vou dar um exemplo aqui, ó. Achar a altura crítica para regime full, né? Full, quer dizer, um orifício com comprimento do tubo de queda de 50 metros, diâmetro de 2 metros, que eu já achei. Então, 2 metros. Eu estou estimando. HCR sobre D igual a 0,8, 50 sobre 2, né? 0,3. Olha, HCR aqui vai dar 2,43 metros. Então, para eu ter a saída em um orifício, tem que ter uma altura de água lá maior que 2,43. Então, quando você fizer o cálculo, você tem que fazer um jeito que fica um reservatóriozinho em cima do túnel com uma altura maior que 2,43. Nesse caso, eu fiz uma altura 2, acho que 2,65. Você sempre faz, porque se tiver altura menor que 2,43, nós vamos ter vertedor. Eu quero maior, então eu não vou ter vertedor, eu vou ter o orifício. Então aqui, dada a vazão e comprimento de um tubo de queda, estimar o diâmetro do mesmo. Olha, eu tenho a vazão, 73,6 metros cúbicos por segundo, eu adotei período de retorno de 100 anos. Às vezes a pessoa que tem que pensar bem que período de retorno que vai adotar. Eu adoto aqui no mínimo 100 anos. Esse H, sabe que eu calculei aqui 2,43, aqui, olha aqui, ó, 2,43. Mas o Plínio adotou no exemplo 2,65. Um pouquinho mais de segurança, 2,65 um pouquinho mais. Quer dizer, se você adotar um H, fazer aquele reservatóriozinho em cima com menos que 2,43, vai entrar como vertedor. Então, com invertedor é outro cálculo. Mas eu não quero entrar com vertedor, eu quero entrar com orifício. Então, eu aumento o valor um pouquinho, uma segurança 2,65. O complemento eu tenho, que é L. Aí, eu tenho que calcular primeiro esse CFPF, aqui, ó, 1E05. Eu adotei aqui 0,2, né? Não foi nem 0,5, 0,2, pode ser 0,5 também. O F é 0,02, L sobre D. Deu 0,77. Aí eu vou calcular a vazão aqui e vejo a vazão que deu, né? Então, na verdade, eu tinha pensado numa vazão de 2 metros de diâmetro e deu certo. É feito por tentativa que você faz no Excel facilmente, sem problema nenhum. Continuando. O volume que eu vou deter o volume embaixo, né, a 50 metros de profundidade. Eu tenho uma vazão aqui de 73,6, a vazão de pico. Eu tenho uma vazão de pré-dimensionamento de 13 metros cúbicos por segundo. E o tempo de concentração de 15 minutos. Então, eu tenho essa forma. O volume é igual a 0,5, Q de pós menos Q de pré, de concentração, vezes 2,67, que eu tirei do Soil Conservation Service, vezes 60. Aqui eu faço isso aí, deu 72.811 metros cúbicos. Então, o volume a ser armazenado é 72.811 metros cúbicos. Outro exemplo. Dimensionar o tubo escavado em rocha com diâmetro de 8 metros a 50 metros de profundidade. Eu já adotei o diâmetro de 8 metros, né? Se eu adotei o diâmetro de 8 metros, a área da seção vai ser isso aqui. O volume, o comprimento vezes a área me dá esse volume. Aí eu tenho o comprimento. Dá 1.449 metros de túnel. Na parte que você for fazer, segundo as pesquisas feitas em vários lugares do mundo, você tem que aumentar um pouco esse volume, porque às vezes tem muita infiltração. A infiltração que vem das rochas, tudo, chega até 25%. Você tem que aumentar um pouco. Mas aqui no caso, eu não vou impressionar com isso por enquanto, né? Agora, outra coisa. Essa Ma, uma outra mulher também, Ma, uma chinesa, ela fez um estudo muito bom. O estudo dela, ela fez um estudo uma vez, que eu consegui fazer estudo até, de visita até 8 metros de queda, de tubo de queda. Agora essa aqui é maior.
Então, a Mar ela fez pesquisa, eu consigo saber quanto sai de ar através da vazão. Tem a vazão, 73.600 litros. Esse é o truque. Ela botou em litros por segundo. Cuidado com isso aqui, ó. Litros por segundo. Eu tenho aqui, me dá a vazão de ar. Que me dá 2.997 litros por segundo. É 3 mil litros por segundo, né? 3 metros cúbicos por segundo. Eu tenho que dimensionar a tubulação de ar. Então, eu tenho a vazão que vai sair de ar é 3 metros cúbicos por segundo. Ela é menor que a vazão de água que vocês viram, né? Que era 73,6. Então, para dimensionar essa tubulação, geralmente a gente adota a velocidade máxima do ar de 10 metros por segundo a 15 metros por segundo. O Urbano, em 1993, ele adota a velocidade do ar de 10 metros cúbicos por segundo, o que eu estou adotando também aqui, ó. Tenho a equação da continuidade, eu tenho a área, eu tenho a vazão, sobre a velocidade, me dá metro quadrado aqui, essas contas me dá 62, né? Então, o diâmetro mínimo da tubulação vai ser 0,62. Então, agora quando eu vou instalar a tubulação de ar, logo lá embaixo na caixa, né? No fundo da caixa, eu ponho uma lá no fundo da caixa, uma no final do reservatório e duas no meio. Assim que a gente vai fazer, né? Para dar segurança às pessoas que estão na manutenção. Agora, as dimensões mínimas da caixa de aeração. Aquela caixa de aeração que fica lá embaixo, eles chamam de caixa de aeração porque a água vai cair, vai dar uma turbulência e você tem que tirar aquele ar lá. O grande problema é o ar. As dimensões mínimas são feitas pela prática aqui, tirado das pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, né? O comprimento geralmente é 4 vezes o diâmetro. Se é 2 metros, é 8 metros o comprimento. A largura é 1,2 vezes o diâmetro. A largura vai ser 2,4. E a altura da caixa vai ser 2 vezes a largura, 4 metros. Então tem essas dimensões todas aqui, ó. Portanto, a caixa de aeração terá 8 metros de comprimento, largura de 2,40 e 4 metros de altura. Então está dimensionado a caixa de aeração também. Está tudo pronto, né? Consideração finais. No final, você vai colocar bomba. Vamos supor, eu tenho 13 metros cúbicos por segundo, eu posso botar 13 bombas de 1 metro cúbico por segundo, mais uma de reserva. A altura manométrica 50 metros, mais as perdas que vão dar, perdas localizadas, etc., né? E o túnel sempre tem que deixar um acesso para transporte de materiais, sedimentos, né? Vai ter sedimentos, mas você tem que tirar isso aqui. Geralmente você faz uma caixa com 5 metros por 5 metros, com elevadores assim para entrar os motores, as bombas, as dimensões, as tubulações, maquinário, um pequeno maquinário para fazer limpeza. E também poderá ter túnel de acesso para inspeção. Às vezes pode ter um túnel de acesso para 1,5 metro por 1,5 metro, ou pode fazer de outra forma também, mas onde entra uma pessoa para fazer manutenção. O custo, geralmente, desses túneis, de todas essas obras, é bem alto. Eu mostro aqui a conversão de fatores, que eu tirei isso aqui no estudo da USACE em 1997. Isso aqui também eu achei muito interessante para mostrar, deixar para vocês um diagrama de Moody, né? Se você usa a forma universal, se eu tenho aqui o número de Reynolds aqui embaixo, VD sub Ni, eu tenho aqui o K sub D, que está aqui, eu entro com VD sub Ni e K sub D, eu acho aqui o F. Eu adotei aqui geralmente no concreto para dar 0,02. Então, é bem simples de fazer, você vê que não é super complicado. Meu nome é Plínio Tomás, como eu já falei, eu tenho 49 livros digitais gratuitos em pliniotomás.com. Eu tenho meu e-mail pliniotomás@gmail.com. Estamos às ordens. Quem tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail. Abraços, obrigado.